somos livres. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque nós somos livres. Obrigado, irmãos. Boa noite. A graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Deus é bom em todo tempo, meus irmãos. Aleluia. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Você pode sentar, irmão. Obrigado. Obrigado pela sua... Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Amém. O Espírito está em você, querido. A liberdade. Você já é livre. Amém? Glória a Deus. O Espírito está em nós. Nós já somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres da escravidão. Nós somos livres do medo. Nós somos livres da miséria, da enfermidade. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai bom. Deus é bom. Ei, irmãos, Deus é bom. Relaxa. Relaxa, Deus é bom. Amém. Por que você está assim tão tenso? Relaxa. Você é livre. Aleluia. Aí, querido, nós não estamos aqui por uma programação, nós estamos aqui para adorar aquele que é digno. Amém. Libera o teu espírito para adorar o Senhor. Aleluia. Reconheça a sua presença aqui nesse lugar. Pai, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, Pai. Aleluia. Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no teu nome, o Senhor está aqui. Aleluia. Nós temos comunhão com o Espírito do Senhor. Nós temos comunhão com Jesus, amados. Aleluia. Liberdade reina nesse lugar. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai. Porque a misericórdia do Senhor se renovou nessa manhã na nossa vida. O Senhor nos trouxe até aqui. Para receber mais porção do Teu Espírito, da Tua Palavra. É o Senhor Deus que ilumina os olhos do nosso entendimento. Se o Senhor não iluminar os olhos do nosso entendimento, irmãos, nós não compreenderíamos nada, nós não entenderíamos nada. Aleluia! Como Ele é real para nós. Como Deus é real para os seus filhos, querido. Ele diz na sua palavra que habitarei no meio do meu povo. Ramassoromondo rossecre manda romamama chokromondere erekere manda rabrasorokromondo rossokromondarake ricatakaramandre here manda rabraso romamama chokromonde kere mandarase romamama hare mandei Shokromonda, Horemandas, Hekei, Romandas, Hei, Braste Crei, Mondro Sorromonda, Ramanda, Kei, Croste Kei, Remanda, Haramashokromonde, Rebasso, Remanda, Ha, Rekiti Kirimondos. Aleluia! O seu Deus é um Espírito, Ele é Espírito, e você é um Espírito, vocês têm comunhão com o Espírito do seu Pai. Aleluia, obrigado, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Te damos graças pela Tua Palavra, te damos graças pela revelação da Tua Palavra, te damos graças por entendimento que receberemos nessa noite, te damos graças pela nossa fé edificada, pela nossa mente renovada, te damos graças porque está disponível nesta noite aqui, cura, salvação, libertação, provisão financeira, milagres financeiros, está disponível para nós.
Nós podemos trazer à existência aquilo que nós não vemos com os nossos olhos físicos naturais, mas já se encontra na realidade espiritual, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus assim lá do fundo do seu coração. Aleluia, dê mais um para você. Isso, mais um para mostrar que você é livre. Amém. Amém, irmãos. Amados, muitas vezes o diabo quer te sufocar, quer te deixar preso, impedido de glorificar a Deus. Mas, irmãos, a gente cantou que liberdade está nesse lugar. Se liberdade está aqui, se liberdade habita em mim, eu sou livre. Aleluia. Nós estamos num país livre, onde nós podemos anunciar o Evangelho, pregar sobre Jesus. Nós somos livres. Aleluia. Que o diabo fique encapetado para lá. Nós somos livres para glorificar o nosso Rei. Amém. Amados, olha só. Tem o homem em 3 dimensões. Está vendo? Você lê ele numa sentada. O espírito humano, você lê ele numa sentada. Você sentou, leu, pronto. Foi edificado, foi instruído pela palavra. Tem ele em casa? Leia amanhã. Você lê amanhã os 2, de uma vez só. Amém? Leia, ore e peça ao Espírito Santo entendimento. Sabe, meus irmãos, esse entendimento espiritual, ele é um fundamento para a gente viver uma vida de fé. Sabia? Senão a gente vive muito afeito no natural, as coisas naturais. Então é segurança para nós, irmãos, nós estamos falando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, concernentes à palavra de Deus. Apóstolo Paulo já diz isso, não é verdade? Não me desgosta e é segurança para vós outros que eu fale as mesmas coisas. Paulo fala isso na carta. E é verdade, irmão. Quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo, no momento certo a Bíblia se abre e a revelação chega para nós sobre isso. Amém? É fundamental, amados, nós estamos conscientes da nossa natureza espiritual. Não é verdade? Para que nós possamos desfrutar dessa vida efetiva de fé. Amém? Você veja que um breve momento que nós tivemos aqui, cantamos, liberdade está neste lugar. Quando eu chamei a sua atenção para você entender isso, que você se liberou no Espírito, você percebeu o toque do poder do Espírito Santo sobre ti. Não é verdade? Porque você saiu da casinha, não é? Muitas vezes a gente chega aqui na igreja assim, na casinha, entendeu? Aí tem que começar a equipe de louvor cantando para tirar você da casinha, entendeu? Você, opa, estou na igreja, opa, deixa eu louvar, opa, deixa eu adorar o Senhor, para você lembrar que você é uma pessoa espiritual, não é? Então, o louvor, o momento de louvor, de adoração, de ministração, ele coopera para que a gente se conscientize da nossa vida espiritual, do nosso Deus que é espiritual, para a gente receber das coisas espirituais. Amém? Então, amado, crer de todo o nosso coração é crer de todo o nosso espírito. Amém? É crer independentemente do que a nossa mente diga, do que o nosso corpo fale. Isso é crer de todo o nosso coração. E nós precisamos ouvir isso. E nós precisamos ser acordados e despertados para isso. Não é verdade? Amados, nós estamos nos últimos dias e eu vejo pessoas adormecidas, eu vejo pessoas anestesiadas, eu vejo pessoas acostumadas com o mundo natural, com as notícias, com as políticas, com a economia, com a guerra que está acontecendo. Eu vejo pessoas absortas, sem entender que nós estamos nos últimos dias, os sinais estão ficando mais claros, Jesus está às portas, nosso Rei está voltando, e Ele não vem pegar uma igreja adormecida, Ele vem pegar uma igreja acordada. Aleluia! É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de anunciar o Evangelho, amado. Não é tempo de ficar em casa, deitadão no sofá, assistindo televisão. Não é não? É tempo da gente congregar. A palavra de Deus diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que o tempo se aproxima. E o pessoal está esquecendo desse versículo bíblico chave, Hebreus 10, 25. O tempo se aproxima, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Alguns estão se acostumando a deixar de congregar. Alguns estão se acostumando a se tornar frios, apáticos,
acostumados com a paisagem, acostumados com a palavra de Deus, irmãos. Amados, eu li um devocional do Rick Renner, que ele estava ministrando sobre aquele texto de Apocalipse, capítulo 2, da igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Aquilo me chamou a atenção. Depois, de novo, toda terça, o pastor João Roberto, ele ministrou e falou sobre isso também, do esfriar no primeiro amor. Querido, como é que está a temperatura do teu espírito? Como é que está a tua temperatura de adoração? Como é que está a tua temperatura de comunhão com o Pai? Como está, irmão, o teu relacionamento com Deus? Está sendo algo assim mecânico, automático, religioso? Você só se aproxima dele para pedir algo? Ou você realmente está ali adorando ao Senhor, permitindo que a luz da glória dele chegue dentro de você, resplandeça em ti e te mostre áreas das suas vidas que precisam ser ajustadas, alinhadas, corrigidas, para que você esteja cada vez mais glorificado. O Senhor quer, amado, um relacionamento conosco. Ele não quer crentes religiosos que vêm para a igreja por obrigação ou para cumprir uma escala. Não, irmãos. É princípio da palavra. É obediência à palavra, irmão. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Vocês que estão nos assistindo, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Está escrito na palavra, ainda mais que o tempo se aproxima. Ei, Deus está vendo. Deus está te vendo lá dentro do secreto, no teu coração. Por que você está deixando de congregar? Você pode dar a desculpa que você quiser, mas Deus está vendo. Ele está vendo o teu coração. Você pode falar, não, Senhor, mas foi muito atarefado. Mas é que é isso, aquilo outro. Ele está vendo. De Deus não se zomba. Não tem como enganar Deus, irmão. Amém? Deus vê como você chega aqui. Deus vê como você vem adorá-lo. Se você está vindo por um coração desejoso de ter um encontro com o Pai, de ter um relacionamento com o teu Pai, ou se você vem por uma obrigação ou por uma necessidade, Ele está vendo. Porque, amado, faz diferença quando você se aproxima de Deus com um coração desejoso de ter um encontro com Ele. Porque quando você se encontra com o Senhor, Ele vai revelar coisas para você que precisam ser alinhadas no teu coração, coisas que precisam ser ajustadas para o teu crescimento, para o teu avanço. Agora, sabe o que acontece, amado? Muitas vezes, quando você está andando mais consciente da tua natureza natural, para não falar carnal, o que acontece? Quando a palavra de Deus chega e ela te confronta, aí você cria uma resistência, você cria uma desculpa, porque você não quer mudar, porque você não quer permitir que o Espírito do Senhor alinhe o teu coração, ajuste a tua vida. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui para ter um encontro com o Pai, para ter uma comunhão com o Senhor, para ter um relacionamento com o nosso Deus, que é amoroso. Ele não obriga a gente a nada, Ele não impõe sobre nós nada, Ele nos ensina na palavra. E nós, como filhos obedientes, mansos e humildes de coração, como o nosso Senhor Jesus Cristo, nós obedecemos. Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que o tempo se aproxima. É um mandamento do Senhor, amado. Mas a igreja já não está mais nem aí. Tem pessoas que tanto faz você falar, como não dizer não falar. Não consideram mais os princípios da palavra. Aí Jesus vai para aquela igreja de Éfeso e fala, onde está você? Cadê o seu primeiro amor? Quando você se converteu, quando você nasceu de novo, você era assim, frio, apático? Ou você tinha fome da palavra? Ou você tinha sede de Deus? Ou você desejava a presença dEle? Ou você não media esforços para estar nos cultos, nas conferências? Não é assim? Graças a Deus que eu nunca esfriei nesse ponto. Sempre que posso, que está no meu coração, eu viajo e vou numa conferência. Desde que eu me converti,
Eu ia em conferências que nem era da nossa igreja, para levar os meus filhos, para nós estarmos envolvidos com o Senhor. Amém, amados? Onde está o teu primeiro amor? Não era sobre isso que eu ia falar, mas está fluindo aqui? E o Espírito está à liberdade? Amém? É melhor a gente ouvir o Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Isso, no meu coração, eu falo de mim. Porque em determinado momento, às vezes você pensa pelo fato de nós sermos pastor, a gente está sempre avivado. Não, a gente entra também no automático. A gente entra também no mecânico de fazer as coisas. E eu falei, não, pai, tem algo errado aqui. Eu não quero fazer isso automático. Eu não quero fazer isso religiosamente automático. Eu não quero fazer isso por uma obrigação de vir aqui para assinar o ponto. Entende, amado? Não. Eu venho aqui porque eu amo o Senhor. Eu quero incendiar o meu coração, eu quero alimentar o meu coração, eu quero despertar no meu coração. Pai, eu amo o Senhor. Eu quero te amar mais. Eu quero desejar mais da tua presença. Aleluia. Graças a Deus que eu tenho a prática. Eu chego em casa ainda e vou ainda buscar o Senhor um tempo mais com Ele, antes de dormir. Eu me reservo lá no ambiente de casa, coloco um som de fundo, um instrumental às vezes, fica ali calado, às vezes adorando o Senhor. Aleluia. Eu quero o Senhor. Amém. Alimenta, desperta isso dentro de você. Não venha por obrigação. Não venha por necessidade. Coloca no teu coração para funcionar esse desejo intenso pelo Senhor. Amém, amados? Porque, queridos, as coisas espirituais, elas são tão reais quanto as materiais. Aleluia. Deus é tão real como se tivesse um corpo físico. Deus. Embora Ele não tenha. Ele é um espírito. Lembra daquela quinta-feira que eu falei que Deus é um espírito e aí vocês deram uma travada, aí o tic-tac ficou, opa. Não, eu falei, Deus é invisível. Aí, pá. Está na Bíblia, Colossenses capítulo 1, verso 15. Amém? Eu tinha citado Deus é espírito, João 4, 24, mas em Colossenses 1, 15 diz bem claro, Deus é invisível. O Deus invisível. Jesus agora ele tem um corpo físico. Amém? Um corpo de carne e osso, mas não tem carne e sangue no corpo de Jesus. Depois da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos e eles estavam pensando que ele era um espírito, que ele era um fantasma, mas Jesus disse, lá em Lucas 24, 39, apapai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos. Amém? Então, em outra ocasião, Pedro e alguns discípulos, eles estavam pescando, e Jesus estava lá na beira da praia, já assando o peixinho para eles, e eles comeram juntos peixe, mostrando que Jesus havia ressurreto em carne e osso. Deus é espírito, mas não significa que ele não tem uma forma na dimensão espiritual. Ele não é uma influência espiritual, impessoal. Amém? Deus Pai, o Criador, a Bíblia diz, Ele é Deus invisível, Ele é Deus espiritual. Amém? Os anjos do Senhor são espíritos. E eles não deixam de ter uma forma, um corpo espiritual. Certa vez, a Bíblia relata lá que o servo do profeta Eliseu e Eliseu, eles estavam cercados por um exército de sírios e o servo teve medo. Então Eliseu fala para ele, Eliseu respondeu em 2 Reis, no capítulo 6, verso 16 e 17. Não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, eu peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela própria nos ensina e nos mostra uma realidade espiritual, uma realidade física, e assim como as coisas espirituais são reais, assim também as naturais. Mas nós ficamos muito afeitos no natural, estamos muito acostumados com esse corpo físico,
E nós tendemos, amados, a andar numa religiosidade, numa mentalidade religiosa, de achar que devemos ter uma prática religiosa para agradar a Deus. E é uma prática de adoração espiritual que agrada a Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Conforme a vontade de Deus, amado, os anjos podem assumir uma forma na dimensão natural. Eles podem até serem vistos conforme a vontade de Deus. Há pessoas que têm visões, né? Olha, em Êxodo capítulo 33, nós vemos que Deus falava com Moisés face a face. Nós estamos falando que as coisas espirituais, elas são tão reais quanto as materiais. Nós somos pessoas espirituais, por isso a importância de você ler o espírito humano, o homem em 3 dimensões, de você entender que você é uma pessoa espiritual. Ande agora com essa novidade de vida. Aleluia! Quando eu nasci de novo, eu recebi uma ministração de um pastor pentecostalíssimo daqueles, do fogo. E ele, quando pregando, eu falei, uau, é verdade. Eu agora me tornei um homem espiritual. Aleluia! Aleluia! Nós não somos carnais, nós não somos naturais como as pessoas do mundo. Nós somos pessoas espirituais, irmãos. Aleluia! Como o nosso Deus é espírito, nós temos a natureza do nosso Pai agora. Nós devemos andar como o nosso Pai nessa terra, sem animosidade, sem confusão, sem ressentimento, sem amarguras, andar em paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos, diz a palavra do Senhor. Então, em Êxodo 33, Deus falava com Moisés face a face. Ainda que Moisés não visse o rosto de Deus, porque uma nuvem estava ali, e a Bíblia diz no verso 20 que não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus disse a Moisés, em Êxodo 33, 22 e 23, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então veja, embora Deus seja um espírito, ele tem um rosto, ele tem mãos, e ele não é menos real porque ele é um espírito. Nós estamos falando sobre as coisas espirituais, são tão reais quanto as materiais. Isso é importante a gente estar ouvindo, entendendo essas coisas, para nós estarmos tomando consciência da nossa vida espiritual, que é uma vida real. Amém? Então, as coisas espirituais são tão reais quanto as materiais. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 1 diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, essa casa bonitinha, entendeu? Clean, né? Assim, brilhosa, resplandecente para você. Deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! O verso 6 diz, olha, desse mesmo texto, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando o nosso corpo, amado, ficar sem vida, nós ainda teremos um edifício, um tabernáculo eterno. 1 Coríntios 15 diz que há corpo terrestre e corpo celestial. Há carne das aves, há carne humana e carne do animal, e cada uma se distingue. Então esse corpo corruptível, ele será transformado num corpo de glória, um corpo glorioso, um corpo celestial, para que esse homem espiritual habite dentro dele. Amém? Então, quando esse corpo ficar ausente do corpo, o que vai ficar ausente é o verdadeiro homem, o nosso homem interior. Então, quando nós estamos ali no funeral, onde tem um cadáver, aquele corpo é a casa terrena. Aquela pessoa não está mais ali. A verdadeira pessoa, o homem interior,
já está com o Senhor. Aleluia. Amém. Veja, em 1 Pedro capítulo 3, verso 4, diz que o nosso espírito é chamado o homem interior do coração. Em 1 Pedro 3, 4. O nosso espírito é chamado do homem interior do coração. Então, como nós ouvimos naquela quinta-feira, quando se fala do coração, se fala do homem espiritual. Se fala do homem interior, se fala do homem espiritual. Se fala do nosso espírito, o chamado homem oculto, aquele que está escondido. Aquele verdadeiro ser, aquele verdadeiro eu que você não vê. Aquele verdadeiro você que as pessoas não veem, que foi recriado, que nasceu de novo. Aleluia! Esse novo ser que foi criado, que deixou o pecado, que deixou os vícios, amado, que a sua família não consegue ver, porque ela pensa, né, que você apenas aderiu a uma religião. Não, você não aderiu a uma religião. Você se tornou um novo ser, uma nova pessoa, uma pessoa espiritual, em comunhão com o Pai, com a natureza do seu Pai. Você precisa lembrar dessas coisas. Você não mudou de religião, você não faz parte de uma religião, de uma denominação, você faz parte da família de Deus. Você tem a natureza de Deus, você é a mesma espécie do teu Pai. Aleluia! Filho de peixe é peixinho, não é? E filho de Deus. Não é isso, amado? Nós temos que ser como Deus. Amém? Cheios de bondade, cheios de graça, cheios de paz, cheios de alegria, cheios de misericórdia, cheios de amor. Aleluia! Ei, querido, aqueles sentimentos da carne não pertencem mais a nós, não. Amém? É da velha natureza. Veja, então, o nosso homem interior é o nosso espírito, o homem oculto que as pessoas não conseguem ver. É o homem do coração, é o homem do espírito. Ele está oculto nesse homem físico, nesse homem natural. Mas, amados, quando nós abrimos a nossa boca e falamos do reino, as pessoas já identificam. Você é evangélico? É ou não é? Você não precisa estar com cara de evangélico. Você não precisa ter cabelo de evangélico. Você não precisa usar saia de evangélico. É ou não é? Mas quando você abre a boca e fala do reino, as palavras que saem do teu interior, elas saem com vida, com poder e com autoridade que alcança aquele coração. Logo eles perguntam, você é evangélico? Nós pegamos um Uber e o homem estava falando algumas coisas assim meio fora, e quando eu comecei a falar para ele, não, eu falei falando da crueldade do homem, eu falei, o homem decaído, o homem, quando ele mudou a natureza dele, você é evangélico? Duas palavras que eu disse, ele já identificou. Porque as palavras que nós falamos, elas têm vida, porque nós estamos falando das palavras do Senhor. Amém? Em Romanos 7, 22 diz que o Espírito é chamado o homem interior. Está escrito, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Aleluia! Glória! Desperta o teu homem interior nessa noite. Ativa o teu homem interior nessa noite. Chega em casa nessa noite, tira um tempinho ainda mais para orar em línguas, tira um tempinho ainda mais para ficar com o Pai. Amém? Só chega lá, vai lá para um quarto secreto, um local onde sozinho, e fala, Senhor, eis-me aqui. Você vai ver como o Espírito Santo vai tocar você, com paz, com alegria, com graça. Não, não é aquela oração religiosa, não. Não, você só senta, relaxa. Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai. Senhor, eu estou aqui. Não espere vir nada de fora, porque Ele está dentro. Do seu interior fluirão rios de vida. A conexão é por dentro. A conexão é com o homem interior. A sua consciência desse homem interior faz você andar numa vida de fé, de convicção, pelo testemunho interior. Não são de coisas físicas que você anda em fé. Amém? Então, o homem verdadeiro é espírito. Ele tem um corpo e tem uma alma.
Não é isso? Então, com o seu espírito, você entra em contato com a dimensão espiritual. Com a sua alma, você entra em contato com o intelectual, com a razão, com o ensino, com o raciocínio. Com o seu corpo, você entra em contato com a dimensão física. Queridos, você está ali, Pai, eis-me aqui. Relaxa. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, você já percebe o Espírito fluindo. É tão interessante, amado, quando você cria aquele hábito de estar naquele ambiente, naquele horário, com o Senhor. Amados, faça essa experiência para você ver. Você vai para lá, quando eu chego, que eu sento naquele sofá ou naquela cadeira ali, é conexão. Já enche o meu coração de paz e de alegria. Oh, Pai, Ele é como assim, Ele já está ali te aguardando. Amém? Que bom que você veio. Já estava te esperando. Às vezes eu vou deitar, falo, não, hoje eu não vou lá não. Aí eu deito, viro para um lado, viro para o outro, eu tenho que ir lá. Oh, glória a Deus, como o Pai é real para nós. Como Ele é presente, como Ele está presente. Então, é com o nosso espírito que nós tocamos na dimensão espiritual, irmãos. Não é com o físico. Não são com as nossas oblações, nossos holocaustos, os nossos sacrifícios de carne. Aleluia! É com o nosso espírito que nós entramos em comunhão com o Espírito do Pai, onde Ele vai comunicar coisas para nós, onde Ele vai resplandecer dentro de nós, onde Ele vai nos iluminar e nos mostrar coisas que precisam ser alinhadas, ajustadas. Amém? E aí a gente ouve o Pai, sensível, suave. Ele fala suave. Ele não te acusa de nada, Ele não te condena de nada, Ele não te impõe julgo de nada. Ele fala suave. Pai, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu estou vendo. Aí Ele suave. Quando você aquieta a tua mente, porque você não vai conversar com o Pai com a mente, Ele não conversa com a sua mente. A sua mente é para o raciocínio, é para a emoção, é para a intelectual. Amém? É com o seu espírito, é na dimensão espiritual. É tão suave que você... Ele sopra. Aí fala, ajusta isso aqui para você ver. Pai, por que não está dando certo isso, aquilo, aquilo outro? Aí ele... Amém? Deus está vendo. Ele está nos vendo. Então nós não podemos entrar em contato com o Pai, com a nossa mente, nós não podemos entrar em contato com Deus com o nosso corpo. É através somente do nosso espírito, o nosso homem interior. Aleluia! Não somos religiosos, somos pessoas espirituais. A palavra de Deus, ela é a chave da fé no nosso coração. Amém? Quando nós ouvimos a pregação, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós escutamos com a nossa mente natural, mas é o Espírito Santo, através da palavra, que traz ao nosso coração a revelação da vontade do Pai. Aleluia! Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Veja que 1 Coríntios 2,14 diz assim, que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, amado. O homem natural, ele não consegue entender. Graças a Deus que nós estamos numa igreja que tem liberdade. O nosso ministério, Verbo da Vida, ele tem nos estimulado, em cada ministração de conferências, de reuniões, de supervisão, de toda terça, você vê como o nosso ministério tem nos incentivado. Nós somos pentecostais. Acende o fogo que está dentro de você. Se mova no Espírito, se mova nos dons espirituais. Glória a Deus por essa liberdade que nós temos aqui. Nós somos espirituais, então nós podemos chegar aqui e apresentar um culto espiritual ao Senhor. Aleluia! Nós podemos ter essa liberdade mesmo de louvar e de perceber as instruções do Espírito Santo.
As pessoas naturais que entrarem aqui, que não nasceram de novo, elas podem até se escandalizar. Por que esse povo está tudo assim, agitado? Aleluia. Sabia que alguns irmãos que são de igrejas tradicionais, mesmo os crentes, eles ficam meio escandalizados quando alguns de nós começam a rir, a correr, a orar em línguas, a pular, a se regozijar. Sabia? Eu já ouvi. Mas ele não conseguiu resistir ao Espírito Santo. Ele veio e ele pensava, não, mas isso, será que isso é de Deus, não é? Aí, de repente, ele entra nessa igreja, num culto de oração. Todo mundo, tem alguma coisa errada. Então, eu que estou fora. Eu tenho que entrar nessa dimensão. Amém? Eu tenho que participar disso. Eu não posso ficar fora disso. Aleluia! Então, veja. Mas tem uma outra versão que diz que o homem natural, ou a mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Nem sequer poderá conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. Então, querido, veja, antes que você se escandalize com algo, com um movimento do Espírito, com uma corrida, com a risada da Sheila, que a Sheila ri bem discreta, né? Com os pulos do Rafael, amém? Com as orações em línguas, com os gemidos da Yara, amém? Não é assim? Ou Yara é só aquela coisinha quietinha, né? Quando ela começa a chorar. Antes que você se escandalize com isso, peça ao Espírito Santo. Amém? Quando você vê a Vânia dançando, a Vânia dança. É por isso que ela fica lá atrás, para ninguém olhar para ela. Mas pronto, aí você está diante do Senhor, Deus está te vendo, não adianta se esconder, Vânia. Sai de trás das malhadas. Aleluia. Ela fica lá no fundo para ninguém filmar, ninguém fotografar. Deixa o Espírito te pegar. Às vezes, irmão, você precisa dar lugar ao mover do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus quer usar a sua vida e você está travando o fluir do Espírito de Deus que vai liberar cura para outras pessoas, libertação para outras pessoas. Deixa que se escandalize, amado. Deus se responsabiliza. Amém? Não impeça o mover do Espírito. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Dê liberdade ao Espírito. Deixa o Espírito se mover nesse lugar. Deixa o Espírito fluir através da sua vida. Aleluia. Amém, amados? Às vezes você vai sair dançando sozinho. Isso, o Espírito me pega, irmãos. Glória a Deus que Ele não me pega na igreja onde eu congrego, onde eu prego. Porque todo mundo já me conhece, já sabe. Mas quando eu vou visitar uma outra igreja, às vezes do Verbo, às vezes de outra igreja, eu já fui em outros lugares quando eu estou de férias, eu estou lá sozinho, quietinho na minha, quieto. Aí o Espírito me pega. Aí eu falei, Senhor. Eu lembro que eu fui na igreja, aí eu fiquei lá rodopiando. Eu lá no fundo. Eu fui lá, eu falei, não, está tudo quietinho lá, ninguém está me vendo. Igual a Vânia ali, escondida. Agente 007. Aí eu lá, ó, comecei a me mover. Aí o pastor estava lá. Eu falei, Senhor, fala para o pastor. Eu vou obedecer o Senhor. Aí o pastor veio lá na minha direção. Irmão, eu não te conheço. Graças a Deus. Às vezes, deixa eu te falar, você conhece um peão? Eu falei, sim, sei o que é um peão. Quando você estava rodopiando ali, você era como um peão de fogo. Esse pastor é pentecostal. Sabe quem era o pastor? Pastor Janduí. Eu estava pela primeira vez visitando a igreja dele lá em São Paulo. Eu tinha recém-chegado no Verbo da Vida. Aí ele foi lá e falou para mim. Falou, Senhor, fala para o pastor. Uma outra vez eu fui numa outra igreja de outra denominação, lá em Florianópolis, de férias, na praia. Aí vamos para o culto domingo à noite. O crente vai para a igreja, irmão. Você não tira férias de Deus, não. Amém? Aleluia. Você mantém a chama acesa, amém? Viu, carioca? Fica só pensando na praia. Não, você vai para a igreja no domingo à noite. Hã? Aí vou para a igreja, irmão. Chego lá, o Espírito me pega, eu começo a orar em línguas. E estava lá, né, o Vaticano, lá em cima. O pastor, o supervisor, não sei quem era que estava lá. E eu liberei.
Tinha uma irmã lá no fundo que ela era diaconisa. E aí, no final, eu vi lá na cara dos pastores que eles não gostaram muito, não. Ficaram me olhando com a cara assim, meio atravessada. Eu obedeci o Espírito Santo. Eu não desobedeço ao Espírito Santo. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas eu sei no meu espírito que algo vai acontecer, algo está acontecendo. No meu espírito eu sei. Essa irmã foi tão impactada que ela pegou e me deu um cartãozinho dela. Falou, irmão, você é de onde? Eu falei, sou de Brasília, a gente está de férias aí, viemos só na praia aqui, do Beto Carreiro hoje, mas nós já estamos indo embora. Quando o irmão vier, pode entrar em contato comigo que você tem hospedagem da minha casa. Foi mulher de Deus, né, irmão? Ela recebeu alguma coisa. Então a gente tem que obedecer ao Espírito. Nós somos expostos, amados, desse mundo. Nós precisamos andar nessa vida de fé. É loucura para o homem natural. Mas para nós não, é o poder de Deus, amém? A nossa mente, amado, nós não vamos desvendar a palavra de Deus com a nossa mente. Tem pessoas que pensam que é que eu muito estudar a teologia, muito estudar o conhecimento. Não é com a nossa mente que nós vamos encontrar a revelação. É com o nosso espírito, porque nós tocamos na dimensão espiritual com o nosso espírito. Amém? Tanto é que você vai lendo a Bíblia e chega um determinado momento que o Espírito ilumina o teu entendimento, e aquele versículo que tanto você lia, estudou, o Espírito sopra dentro de você, uau, chegou a revelação, chegou o entendimento para mim disso daqui. Por isso nós precisamos depender do Espírito Santo. Amém, amados? Então, amados, crer com o coração significa crer com o nosso espírito. Nós dependemos do Espírito, precisamos disso. Amém? Com o nosso espírito, irmão, conseguimos a fé que o nosso intelecto não pode obter. Senão nós vamos ter uma fé racional. E a fé é do espírito, é do coração. E ela vem através da palavra de Deus chegando no nosso espírito. Amém? Quando Jesus disse lá em Mateus 4,4, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, alimento espiritual para o nosso espírito. Quando ela chega em nosso espírito, ela chega como revelação. Jesus estava ali usando um termo natural para explicar um pensamento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, é ou não é? Você pode comer, estar farto, estar cheinho, suprido, mas se você não estiver cheio da palavra de Deus, você não tem vida. A verdadeira vida é a vida de Deus em nós, que é alimentada pela palavra de Deus. Amém? Essa vida espiritual que nós precisamos ter, em nome de Jesus. Então, quando nós meditamos na palavra, a palavra é o nosso alimento. Amém? É o alimento para o nosso espírito, é o alimento para a nossa fé. A palavra de Deus é que nos torna forte. Amém? Que nos torna o nosso espírito fortalecido. Então, amados, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Amém? Não podemos deixar de congregar. Por isso, porque de repente aqui você recebe o entendimento, recebe da palavra de Deus. O homem físico, o homem natural, amado, ele só crê naquilo que ele vê, naquilo que os olhos físicos dele conseguem ver, naquilo que ele ouve, que os olhos físicos dele conseguem ouvir. Isso é o homem natural, naquilo que ele sente, naquilo que os sentidos físicos dizem. Mas o homem espiritual, ele crê com o coração, independentemente de ver, de ouvir ou de sentir, ele crê na palavra de Deus. Amém? É nisso que nós devemos crer. Provérbios 3, 5, 7 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. De toda forma de mal, irmão, aparta-te. Amém? De todo tipo de pensamento, de sentimento, mas o que acontece é que as pessoas confiam mais no próprio entendimento e elas se estribam no seu coração, em vez de confiar em Deus. Não é verdade? Amém? Veja só, a paz, amado, ela é resultado da fé no nosso coração. Para nós encerrarmos aqui. A paz do Senhor é o resultado da nossa fé.
Se você está em paz, você não está em preocupação, você não tem ansiedade, você está em fé. Amém? Você não está atribulado. Veja, a palavra de Deus, ela precisa ser suprema, acima de todas as coisas, de todas as outras coisas. Amém? Acima de todo diagnóstico, de toda notícia, a palavra de Deus, ela tem que ser primazia na nossa vida, ela tem que ser a verdade. Então, à medida que eu confio em Deus, de todo o meu coração, a quietude e a paz vem ao meu espírito. Aleluia. Amém, amado? Há um testemunho interior de paz, amado, quando você está confiante em Deus. Vem as notícias daqui, vem as notícias dali, vem as coisas de cá, vem aquela avalanche de tribulação. Amado, se você parar para ficar deixando aquilo na tua mente, você vai ficar atribulado, ansioso, preocupado. Isso não é fé. Mas a tua confiança em Deus, ela vai ministrar em você paz. Amém? Quietude. E é maravilhoso porque isso é indescritível, amado. É uma paz em meio à tribulação, em meio à guerra. Amém? Em meio às confusões. Olha só, Hebreus 4:3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Aleluia! Os que creem entram no descanso, irmão. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus. Isaías 26:3, ao meio da revista corrigida, diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? E mais uma. Filipenses 4:19, a palavra de Deus diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia, aleluia. É paz. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, amado, o que acontece? Nós ficamos em paz, é ou não é? Não é assim? Nós vemos no Antigo Testamento, quando os anjos do Senhor se apresentavam para algum daquelas pessoas, a pessoa ficava com medo, e ele, por Gideão, por exemplo, o anjo apareceu e falou: se levante, homem forte e corajoso. E Gideão não era corajoso, ele estava com medo. Mas quando ele ouviu a palavra, ele se levantou forte e corajoso, porque a palavra de Deus, ela transmite para nós fé, ela transmite para nós paz, ela transmite para nós força, ela transmite para nós coragem. E a palavra de Deus, ela transmite ao nosso espírito, o nosso homem interior, porque é esse homem interior que tem que estar na dimensão do espírito, na comunhão com o espírito, para receber. Não é uma palavra apenas que você recebe no campo da mente, da razão. É um testemunho interior, amado, que chega dentro de você com força aquela palavra, suave. Mas ela tem o poder de estabelecer você em firmeza, em paz, em quietude. Amém? Como eu falei para vocês, irmãos, quando aconteceu o Covid, a minha carne ficou com raiva. Não era a minha carne, não, na verdade era indignação espiritual mesmo. Porque eu sabia que era Satanás, eu sabia que o Covid era coisa do Satanás. Você entendeu, irmão? Tanto é que criou aquela confusão toda política, nacional, criaram um estardalhaço sem necessidade. Se tivesse seguido o programa certinho, não tinha morrido aquele tanto de gente. É ou não é? Quando eu vi aquela notícia do Covid, que de fechar a igreja, me criou uma indignação, uma ira, uma raiva do Satanás. E eu falei, naquele tempo, eu falei para as pessoas, as máscaras vão cair. As máscaras, literalmente, tanto aquela máscara, quanto as máscaras da mentira e do engano, que todos estavam sendo engodados, e muitos estavam sendo enganados e querendo se deixar enganar por aquela mentira. É ou não é? Hoje você diz que é, mas naquele dia eu tinha, dentro do meu testemunho interior, no meu espírito, o Senhor falou no meu espírito, com paz, não vai perecer ninguém. Pronto. Ele colocou no meu coração a paz. E eu fiquei em paz. Eu falei: Senhor, se a gente tiver que fechar as portas da igreja, a gente fecha, vai lá para a rua, vamos ficar debaixo de uma árvore e vamos pregar a palavra. Eu falei isso para Deus. E Ele ministrou no meu espírito a paz. E com essa ministração de paz, Ele estava me dizendo: ninguém vai perecer.
tudo vai ficar bem. Para nós ficou tudo bem. Para nós ficou tudo bem. Nós fizemos 2 reformas aqui, em 2 salas aqui em cima, na época de pandemia, e concluímos a reforma. A igreja não parou, a igreja não fechou, ninguém morreu. Quem é daqui daquele tempo sabe, ninguém morreu. Tem algum testemunho de alguém que morreu aí? Ninguém morreu. Até as pessoas que eram mais suscetíveis ao Covid, que era de risco maior, não sofreram nada. Nós temos testemunho que elas não sofreram nada. Não é verdade, irmãos? Deus é tão bom. E Deus é tão bom porque Ele vela para cumprir a sua palavra. E o nosso testemunho interior de paz nos assegura que o Senhor é conosco. Então, por isso nós precisamos lembrar quem somos, o que temos, como nos achegamos a Ele, como entramos em comunhão com Ele. Amém? Não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, ainda mais que o tempo se aproxima. Amém? Espero que ninguém aqui fique lembrando da voz do pastor quando for arrebatado. Bem que o pastor avisou. Né? Você que está assistindo, você lembrar, eu deveria estar ali. Amém? Não estou desejando isso para você, não. Eu estou te dando um alerta. Venha, porque Deus está vendo. O porquê que você está deixando de vir. A tua carne está prevalecendo contra o teu espírito. Você entende isso? Porque nós lemos Romanos 7, 22. O meu espírito anseia. O meu espírito deseja estar com o Senhor. Amado, se o seu espírito não deseja estar em comunhão com os santos do Senhor, você está com um problema. É ou não é? Porque você tem que desejar estar com os santos do Senhor. Porque quando eu era um carnal, eu desejava estar com os carnais. Não é não, Joey? Na mesa do bar, era? A minha carne me chamava, me atraía para estar ali. Depois que eu nasci de novo, o meu espírito me atrai para estar aqui com o Senhor e com os santos de Deus. Se você quer viver a eternidade toda com Deus, por que você não começa a treinar agora? Amém?